Bom dia, bom dia, bom dia com alegria, com fé, com gratidão, com esperança, com amor no coração, porque Deus é amor. Se enche de Deus. Que a graça e a paz do nosso soberano Deus vos sejam multiplicadas pelo conhecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus, a verdade. Antes, crescer em graça e conhecimento. Fale com Deus. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, desligue esse áudio e vá primeiro falar com Deus. Expresse a Ele todo o seu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor, soberano, Salvador da tua vida. Ele é Deus. E nessa quarta-feira linda, abençoada, do dia 4 de junho de 2025, que o Senhor já preparou para ti. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o meio, Ele é tudo na nossa vida. O Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 34, onde a Bíblia nos diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, das coisas deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Verso 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Glórias ao Senhor por estes versos. Versículos que nos adverte, versículos que nos alerta, onde o Senhor Jesus começa dizendo: acautelai-vos por vós mesmos. Sabia que nós temos que ser cautelosos e cautelosos por nós mesmos? Nós temos que ser pessoas prudentes, cautelosas. Cautelosas com aquilo que nós temos colocado em nosso coração. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas pelo que sai da boca. São as ações, são as expressões. E hoje eu venho falar de morte. E às vezes quando você ouvir eu dizer que vou falar de morte, você sente o desejo até mesmo de desligar esse áudio. Mas não desliga não. Vai até o fim. Eu vou falar de morte por amor à sua vida. Por amor à sua vida. Dia desses eu fiz uma enquete num canal de mulheres que tenho, Mulheres de Fé. E eu fiz uma pergunta para as mulheres ali daquele canal: qual é o seu maior medo? E uma delas me respondeu: medo da morte. E eu quero aqui te dizer, sabia que quando nós estamos em Cristo, nós não temos o que temer, inclusive a morte. Porque Jesus, ele venceu a morte por nós. Ele venceu a morte. E assim ele nos confere, ele nos entrega a eternidade.
Mas olha, se de fato eu entender isso, eu tenho cautela comigo mesmo. Eu sou prudente, eu vigio a mim mesmo, porque esse ato de vigilância que Jesus pede para nós é vigiai a si mesmo. Não é ficar vigiando o seu próximo, vigiar as pessoas. Tem pessoas que se tornam vigilantes dos outros. Ficam vigiando as atitudes dos outros, quando na verdade eu devo me autoexaminar. Olhar para dentro de mim, olhar as minhas ações, olhar se as minhas ações não estão carregadas de consequências da orgia, da embriaguez, das coisas erradas, das coisas deste mundo. Será que a minha vida não está carregada de coisas que desagradam a Deus? Sabe por quê? A morte ela vai vir para todos que estão sobre a face dessa terra. A morte virá para mim, virá para você. E se de fato você tem medo da morte, olha, seja cauteloso consigo mesmo. Porque a morte é de fato somente para aqueles que brincam aqui na face da terra e se distanciam de Deus. A morte é somente para aqueles que se distraem de Deus, para aqueles que não obedecem a Deus, para aqueles que não andam segundo a vontade de Deus. Porque Jesus, ele é vida. Mas ele é vida para aqueles que o querem, para aqueles que andam segundo a vontade dele. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas as coisas deste mundo, da embriaguez, da lascívia, da orgia, da prostituição, da fornicação, da inveja, da cobiça, da concupiscência da carne, dos olhos. Para de ficar desejando as coisas da carne, desejando por meio dos seus olhos, do seu coração, dos seus lábios. Nós precisamos desejar acima de tudo Deus e as coisas de Deus para a nossa vida. Vigiai e orai, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder. Elas vão suceder. E para que estejamos de pé na presença do Filho do Homem, quando vir aquele dia. A Bíblia nos diz em 1ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Apresentai de corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante de Deus, até aquele dia, até a vinda do nosso Senhor Jesus. A morte aqui na terra virá para todos, mas quando você é cauteloso consigo mesmo, prudente, quando você busca andar na presença do Senhor, essa morte é somente uma passagem para a eternidade. Sim. Então, se está em Cristo, se está fazendo aquilo que agrada a Deus, busque fazer aquilo que agrada a Deus. Eu gostaria que você, por meio dessa palavra, fizesse uma reflexão. Perguntasse para si próprio: será que eu tenho feito o que agrada a Deus? Pede que o Espírito Santo ele te convence do pecado, das falhas, e assim da justiça e do juízo. Fala: Espírito Santo, traga a minha memória. Senhor, me mostre o que eu estou fazendo ainda que te desagrada, que não é do seu agrado, que não é aquilo que o Senhor tem para mim. A Bíblia nos diz claramente as coisas que são da carne. Nós precisamos nos abster delas. É negar a nós mesmos. É negar a nós mesmos.
É negar essa carne maldita que deseja tantas coisas ruins. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, embriaguez, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Portanto, deixa de praticar. É simples. Deixa de praticar. Domina essa carne. Como? Invocando a presença do Senhor todos os dias. Vigiando e orando em todo o tempo. Nós precisamos, porque o dia vem. E vem como um laço para muitos. Você não sabe o dia do amanhã. Às vezes, nesse momento, você está ouvindo o pão diário. E hoje mesmo pode acontecer algo. Amanhã mesmo. Nós não sabemos, portanto, em todo o tempo devemos estar em vigilância, orando, para escaparmos destas coisas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Portanto, se volte a Deus. Não existe outro lugar que vai te conferir a eternidade. Não existe outro lugar que te fará vencer a morte. Nós precisamos estar nele. Vigie a sua boca, a sua fala. Vigie as suas ações. Faça somente aquilo que edifica a sua vida e que edifica o próximo. Nós precisamos, porque a morte virá para todos que estão aqui na face da terra. Mas somente aqueles que estão em Cristo alcançarão a eternidade. Somente aqueles que estão em Cristo alcançarão a eternidade. Os demais, você já sabe o lugar. Você crê na palavra? E a palavra nos diz que aqueles que não estão em Cristo, naquele dia, irão para o inferno. E olha, a Bíblia nos diz que no inferno o verme vai querer morrer e não vai conseguir. Vai sofrer toda a dor do inferno. Mas nós vamos para um lugar, quando nós estamos em Cristo, onde não há choro, onde não há ranger de dentes, onde as ruas são de ouro e de cristal. É ao lado do nosso Senhor. Portanto, sai fora dessas coisas do mundo, dos desejos carnais. Para de dar ouvidos ao diabo, ao tentador que te tenta todos os dias e você deixa-se cair em tentação. Não, vigie, ore. E olha, uma dica que eu te dou: enterra onde você é tentado, porque você conhece as suas fragilidades. E você vai ser tentado na sua própria cobiça. Portanto, enterra onde você é tentado, onde você sabe que ali está a sua fragilidade. Evite de ir, não vá. Às vezes você recebe certos convites, e convites onde você sabe que o ambiente é tentador. Não vá.
Domine-se. Porque às vezes você vai ver, ouvir coisas que vão te induzir a pecar. Evite. Evite. Nós precisamos ficar no spa espiritual. Passar por um processo de isolamento às vezes para quebrar cadeias, quebrar esse jugo de escravidão e nos entregar totalmente ao Senhor, para que se alcance vida eterna. Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, obrigada Deus, obrigada soberano Deus por essa palavra exortativa e que abre os nossos olhos, nos causando alerta pelo amor que o Senhor tem por nós. Porque, ó Deus, o Senhor quer salvação para todos. Para todos. Deus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós. Nos dirige, Deus, segundo a tua vontade, o teu querer. Sê conosco, papai. Em nome de Jesus, sê conosco. Nos guardando, nos livrando, nos conduzindo. O Senhor é Deus. Exaltamos o teu nome, Deus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.